Olá meninas, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos no nosso 8º dia do nosso encontro com o nosso eu e eu quero felicitar a todas vocês que estão aqui presentes e também eu quero animar vocês a continuarem, a perseverarem e principalmente a colocarem em prática. Não desistam, coloquem em prática. Vocês vão ver que durante esses 21 dias coisas vão acontecer na vossa vida, mas para isso vocês têm que colocar em prática. Chega de sofrer. Chega de estar aí pensando que a nossa vida tem que ser um fracasso. De pensar que já não tem mais solução. Que para todo mundo tem solução, mas menos para nós. Vamos olhar para Jesus. Tem solução. Então não desista, não para de crer, mas sim pratica a palavra. Tu vais ver. Tu vais ver o quão grande é o nosso Deus. Ok? Então vamos fazer uma pequena oração antes de começar a nossa reunião, o nosso estudo. A pedir a direção ao Espírito Santo que venha falar com cada uma de nós, ok? Então vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por tudo, Pai. Pela vida, pela saúde, pelas lutas, pela família, pelo pão em nossa mesa e até pelas bênçãos que muitas vezes, inconscientemente, nem paramos para agradecer. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, perdoa nossas ofensas. E nesse momento entregamos nossa vida a Ti, Jesus. Queremos entregar nossa vida 100% para Ti. Porque nós sabemos que quando o homem se separa de Deus, é separação espiritual, é morte espiritual. Por isso nosso coração tem andado tão abatido, ferido, cheio de ansiedade, depressão, oprimido. Porque cada vez que nos afastamos de Ti, Deus, sentimos que a nossa vida falta algo. Então venha nos encher com Teu Espírito Santo, para que principalmente no dia mau, possamos entender que o Senhor é conosco. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, meninas, vamos começar o nosso estudo. Hoje o tema é sobre a inveja. Vencendo a inveja, não? Que é algo que muitas vezes falamos assim, não, eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja. Ou a minha inveja é santa, a minha inveja é boa. Mas quer dizer que não existe inveja santa e não inveja boa. Inveja é inveja. Eu acho que já falei aqui no primeiro vídeo que nós fizemos, em que eu estava a dizer que tendo inveja dentro de nós, podemos contar que somos piores que 20 bruxos juntos. Porque a inveja, como diz a Bíblia, seca os ossos. Nós podemos matar a outra pessoa se essa pessoa não está blindada por Deus, se essa pessoa não está abaixo do esconderijo do Altíssimo. E eu recomendo a vocês lerem o Salmo 91. Leiam o Salmo 91 para se blindarem, para colocarem a armadura e entender que Deus é conosco, mas nós também temos que obedecer. Porque se agora os nossos pais nos dão um conselho, se nós obedecemos, sabemos que vamos estar seguros, com lutas, talvez com inclinações, ou mesmo pessoas a nos influenciar. Mas nós estamos seguros de que, se obedecemos, e já temos essa cobertura. Porque já sabemos no final o que é que isso vai terminar, o que é que isso vai dar. Então já podemos distinguir o bem e o mal. Então vamos ouvir a voz de Deus. Quando Deus nos fala, vamos ouvir a Deus. Deus é fiel. E para ter a prova que Deus é fiel, que Deus não mente, temos que colocar em prática a sua palavra. Obedecer. E obedecer não é fácil. Não é fácil porque o nosso coração não quer obedecer a Deus. O nosso coração quer fazer a sua vontade. Nosso coração é corrupto. Assim como diz a Bíblia. Ele quer fazer o que ele e basear na emoção, no sentimento. Se eu estou zangada, não quero ninguém na minha frente. Não é que não vamos ter agora emoções. Não é que não vamos ter agora sentimentos. Não é assim. Vamos ter. Mas temos que entender que não podemos basear
na emoção para tomar decisões. Mas como eu tenho dito aqui, tem que ser tudo com a razão. Mesmo que o teu coração não quer. Não dê ouvidos ao teu coração. Já sofremos bastante por dar ouvido ao nosso coração. Já sofremos bastante e perdemos bastante por querer fazer as vontades do nosso coração. Mas quando começamos a seguir a Jesus, temos que entender que temos que entregar toda a nossa vida para Ele, todas as nossas vontades. E aí é quando a vida muda, ok? Então hoje vamos falar de 2 irmãos na Bíblia, que é Caim e Abel. Antes de começar a ler justo essa parte que eu quero falar com vocês, eu vou explicar um pouco, vou fazer uma pequena introdução. E Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim era o filho primogênito, o maior, e Abel era o menor. O que acontece? E Abel e Caim um dia, como Eva e Adão, desde que pecaram, não, foram expulsos do jardim de Éden. Então, desculpa, Abel e Caim, desculpa, Jesus. E Abel teve a ideia de dizer ao seu irmão Caim, não, para eles irem e fazer uma oferta para Deus. Entregar uma oferta para Deus, para ver se Deus se manifestava, porque desde que Adão e Eva saíram aí, nunca mais tiveram contato com Deus, mas Deus sempre esteve lá de olho, olhando o homem. Deus nunca abandonou o homem. Mas, é o que eu digo, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. E automaticamente há uma morte espiritual. É por isso que, se pararmos para ver, cada vez que há um pecado na nossa vida, entra a tristeza, a opressão, a ansiedade, tudo que nos tira a paz. É quando o pecado entra. E não precisa ser um pecado grande, não. Com um pecado pequenininho é suficiente para nos destruir, para nos separar de Deus. Por isso eu sempre digo, o dia que tu sentes que tu pecaste, erraste, não te afastes de Deus. Corre rápido, mesmo se for na tua mente, porque esse tempo não dá tempo para falar com Deus, e em secreto, vai rapidinho e fala com Deus e peça perdão, que Ele é misericordioso para perdoar pecados. Mas tem que sair de nós. Temos que reconhecer que nós estamos errados, que nós pecamos contra Deus. E se temos que pedir perdão a uma pessoa que nós fizemos mal para ela, vamos ter que pedir perdão. Mesmo o coração não crendo. Mesmo a pessoa não nos perdoando, não faz mal. Mas estamos a agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, sabemos que estamos baixo do esconderijo do Altíssimo. Porque não vale a pena agradar a Deus numa parte e outra parte não agradar a Deus. Isso não vale. Porque não é que Deus não nos vai proteger. É que, a partir do momento que obedecemos a Deus por aqui e por outro lado não, o que estamos a fazer é abrir brechas para que coisas más sucedam na nossa vida. Ah, não, é que eu obedeço a Deus nessa parte, mas nessa parte aqui, não. Nessa parte aqui, eu acho que não é tanto assim. E nós vamos para o outro lado. Depois, quando acontecem coisas más, falamos assim, meu Deus, por que está acontecendo comigo se eu estou a obedecer? Estamos a obedecer de verdade? Imagina um filho que obedece à mãe no dia inteiro. Um filho excelente. Mas de noite, pula a janela e vai para a festa. Depois volta. Não, mas é que eu obedeço aos meus pais. Sim, eu obedeço aos meus pais o dia inteiro. Excelente filho. Mas à noite eu pulo a janela e saio de festa. Vou aí com os amigos. Vou fazer o quê? Coisas assim que é melhor nem falar. Então não estou a obedecer. Não posso dizer eu fiz uma parte. Eu, como por exemplo, agora mesmo estamos a fazer esse propósito. Falamos assim, não, é que ontem eu tive a semana toda a fazer coisas para o meu marido, para os meus filhos, para as pessoas do meu trabalho, mas eu estou cansada. Hoje não vou fazer porque, total, a semana inteira eu fiz, então hoje não vou fazer. Não é obedecer. Eu sei que obedecer às vezes cansa, porque a nossa vontade não quer, o nosso coração não quer fazer isso. Mas de que vale fazer 6 dias bem e no 7º dia estragar tudo? Porque já me cansei. Não, é aí mesmo onde temos que lutar. Não, temos que pensar assim, já lutei todos esses dias, por causa de um só dia, vou jogar no lixo? Não. Temos que ver, não, já lutei bastante, então já comecei, já estou no mar, agora vou nadar, vou continuar a nadar. Não vou morrer na praia, não. Vou continuar a nadar e vou chegar viva na praia. Com o meu Jesus, junto comigo. Ok? Então, como eu estava a dizer, então
e Abel falou ao irmão, por que não fazem uma oferenda, não? Uma oferta para Deus, para ver se Deus se manifestava, não? Então, o que fizeram? Caim, que era o mais velho, ele trabalhava com a terra, trabalhava com a agricultura. E Abel trabalhava como pastor de ovelhas. Então, até aí já temos claro a função de cada um. Então, o que acontece? Agora vamos ler o texto para entender até onde a inveja vai, ok? Que o Espírito Santo nos venha guiar agora mesmo, que nos venha dar a direção para abrir o nosso entendimento, tirar toda a nossa sabedoria e nos ensinar realmente o que Ele quer ensinar, porque é Ele quem ensina, ok? Então, diz assim, Gênesis capítulo 4, de versículo 4 de versículo 4 a 8, ok? Gênesis capítulo 4, de versículo 4 a 8. Diz assim, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui podemos ver que Abel escolheu o melhor que ele tinha no seu rebanho, o melhor, os primogênitos das ovelhas, ele escolheu o melhor para Deus, o melhor. Então aí Deus aceitou a oferta de Abel. Abel é o filho mais pequeno. Então nós quando vamos dar uma coisa para Deus, que eu estava a falar antes, quando obedecemos a Deus ou quando fazemos algo para Deus, não para os homens, temos que entender que temos que dar o nosso tudo. Nós não vemos a Deus porque Deus é Espírito, mas temos que dar o nosso tudo. Para Deus não vale metade, não. Eu aqui faço bem e aqui vou pecar. E se sabes que esse pecado não consegues combater, não faz mal. Pede a Jesus força, Jesus vai te dar força. Tu vais ver que vais conseguir vencer esse pecado. Em vez de pegar culpa e sentir culpado que não consegue avançar, não consegue fazer as coisas direito, em vez de ficar aí culpando, oprimida, sai desse ciclo e vem pedir ajuda a Jesus. E Ele é poderoso, o nome dele é poderoso para te ajudar. Ele vai te ajudar a vencer esse pecado. Mas para isso tem que tomar renúncia da nossa parte. Dizer, eu não quero mais esse pecado, Senhor, mas eu não consigo vencê-lo. Me ajuda. E Ele ajuda. É só colocar em prática para ver a mão de Deus na nossa vida, ok? Então diz assim, então aqui, Abel, ao buscar o seu melhor, mesmo doente, às vezes mesmo doente, não queremos fazer o bem, não queremos agradar a outra pessoa dentro da nossa casa porque nos magoou muito, não queremos fazer as coisas bem porque estamos cansadas, mesmo assim, vamos dar a melhor oferta para Jesus. A nossa melhor oferta, porque Deus nos vai dar o melhor. Ele já deu o 100% na cruz para nos salvar e em cima nos mandou o Espírito Santo, o Consolador, porque tem lutas que quando às vezes, sabe essa luta que às vezes quando passamos, depois quando começamos a lembrar, falamos assim, meu Deus, eu não sei nem como eu saí dessa luta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ajudou inconscientemente e nós nem sabíamos. Mas Ele nos livrou da morte, da perseguição, de muitas coisas. Ele nos livrou. E nem sabíamos que era Ele. Que é Deus na terceira pessoa da Trindade. Imagina se estivéssemos nesse mundo sem Deus. Jesus deu a sua vida na cruz para nos salvar. Então Ele deu o seu 100%. Ele veio a esse mundo, que esse mundo não é dele, porque esse mundo é dominado pelo mal. Porque nem Jesus, às vezes reclamamos porque passamos por tantas coisas más nesse mundo, mas nem Jesus foi poupado aqui. Porque Jesus sofreu todo tipo de injúrias que podemos pensar. Nem Jesus escapou aqui. Mas não é porque ele não podia escapar, porque ele é Deus, o Todo-Poderoso. Mas simplesmente que esse mundo é cheio de maldade, cheio de egoísmo, cheio de coisas más. Então aí quando nós às vezes falamos, meu Deus, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite outro? Vamos ver também que Jesus já sofreu tudo isso. Ele já sofreu tudo isso. E Ele sofre quando nós sofremos também. Ele sofre. Porque Deus é amor. E por ser amor, Ele é sofredor. Porque quando nós amamos uma pessoa e vemos essa pessoa entrando no erro, entrando na desobediência, entrando na má vida, nós sofremos. Por que sofremos? Porque amamos essa pessoa. Então é a mesma coisa com Deus quando nós também entramos na má vida, fazemos pecados, cometemos erros e conscientemente, porque tem erros que é inconscientemente, mas tem erros que conscientemente. Ele sofre porque Ele nos ama.
Mas nós muitas vezes estamos aí e eu não vejo Deus, mas Ele sofre. Ele é tão bom, tão paciente, tão misericordioso que ainda assim nos dá o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos advertir de que estamos no caminho errado. Se não consegues vencer esse pecado, não comeces a entrar no fundo do poço, colocar a tua cabeça no fundo do poço e ir cada vez pior. Não. Jesus, eu não consigo, mas o Senhor me ajude. Por favor, não tem misericórdia de mim, me ajude. Ele vai te ajudar. Porque eu muitas coisas não conseguia vencer sozinha. E eu não consigo vencer sozinha. Tenho que pedir ao Espírito Santo para me ajudar, todos os dias. Porque a minha vontade, o meu coração não quer. Tem dias que o meu coração diz assim, não faças isso, não faças junto, deixa lá. Deixa se arrebentar lá. Mas eu sei que o principal é agradar o meu Deus. É glorificar o nome de Jesus. Eu vou e faço. Mesmo que me doa. Mesmo que meu coração não queira. E aí quando eu faço, sabe o que acontece? Eu vejo a mão de Deus. Porque não vou com vingança. Ok? Então aqui Deus aceitou a oferta de Abel. Então no versículo 5 diz assim. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E decaiu o semblante. Então aqui o que é que podemos ver com Caim? Caim, ele foi também entregar uma oferta para Deus. Mas Caim buscou o pior. Aí na sua horta, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim, buscando na sua horta, por enquanto o irmão mais novo estava a buscar o melhor para entregar a Deus, ele foi aí e buscou o que lhe subjava, o que já estava praticamente estragado. O que ele não queria foi o que ele entregou a Deus. É como quando nós queremos, por exemplo, o que nos convém, entregamos a Deus, obedecemos a Deus. O que não nos convém, não obedecemos a Deus. É a mesma coisa. A oferta não é só assim, não é só dinheiro. A oferta é nossa vida. A maior oferta que Deus quer é a nossa vida, é a nossa alma. Porque se nós oferecemos nossa alma, as nossas vontades, tudo que está dentro do nosso coração, aí sim é a maior oferta. Não pensemos que sim, a oferta sim é bom porque também ajuda a instituição da igreja a avançar, a poder estar aberta. Mas a maior oferta que Deus quer é a tua alma, é a minha alma. É o nosso 100%. A maior oferta que podemos dar a nossos pais é a nossa obediência. Que pai não gostaria de ter um filho obediente? Fica orgulhoso. Meu filho é isso, meu filho é outro. Fica orgulhoso do filho. Assim também é com Deus. Quando obedecemos, mesmo não querendo, ele fica orgulhoso, ele fica contente. E o que é que um pai assim, contente, não faz pelo filho? O quê? Se é do agrado do pai, que sabe que é bom para nós, o que é que o pai não faz? Nós oramos assim de imediato, às vezes temos coisas que vemos Deus fazer na nossa vida. O que é que o pai não faz? Quantas vezes eu orei a Deus, pedi a Deus um monte de coisa, ele não me dava. E eu ficava mais assim, de bira com Deus. Mas quando começas a obedecer, sentes que o pai tem prazer em atender as tuas orações. Não é porque Deus tem filhos preferidos. Deus não tem nenhum filho preferido. É que ele ama a obediência. Nós amamos quando a outra pessoa nos demonstra carinho, amor, consideração. Mesmo nossos pais não estando aí, damos consideração. Isso alegra o coração do pai. Mas quando fazemos como Caim, buscando o pior para Deus, para o pai, como é que queremos que por exemplo, como dando um testemunho mau? Os pais vêm, não, teu filho é bandido, teu filho é isso, teu filho é outro. Como é que um pai pode se alegrar com uma oferta dessa? Nenhum pai pode se alegrar com uma oferta dessa. Então como é que queremos que Deus se alegre com uma oferta desta? Caim buscou o pior da sua horta e levou para Deus. Por isso Deus não aceitou a sua oferta. Mas o que acontece? Em cima, ele deu uma oferta de qualquer jeito, fez de qualquer forma, tratou a Deus de qualquer forma, buscou o pior para levar para a oferta, e em cima ele se irritou, ficou irritado, e o seu semblante ficou decaído.
Ou seja, fazendo as coisas mal e em cima tu vai esperar o melhor. É a mesma coisa conosco também. Fazemos as coisas más e estamos a esperar o melhor. Que Deus nos dê o melhor. Não, Deus vai me abençoar. Por que Deus não me abençoa? Por que está acontecendo isso na minha vida? Fazemos as coisas de qualquer jeito, porque queremos fazer a nossa forma, não como Deus está a dizer, e depois nós ficamos chateados com Deus, ficamos de birra com Deus, porque Deus não está a fazer. Então aqui, Caim decaiu o seu semblante. Esse decaiu o seu semblante vamos levar para a nossa vida cotidiana. Se quer saber se uma pessoa tem inveja ou não, conta uma vitória tua para tu veres como é que... Ou mesmo simplesmente não faz falta nem contar. Porque o semblante da pessoa, quando recebe uma notícia boa, que nós estamos a prosperar, ou que temos uma bênção de Deus, ou qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa, vê o semblante dela como é que fica. Porque ela pode até sorrir na boca, falar felicidades, tudo de bom, eu fiquei muito feliz. Mas vê o semblante, vê os olhos como é que ficaram. Os olhos são o espelho da alma. Vê os olhos como é que ficaram. O semblante dela assim ficou decaído, como Caim, por ver que sua oferta foi rejeitada, mas do irmão foi aceita. Vê o semblante dessa pessoa, como é que fica. Vê como é o comportamento dessa pessoa, como é que fica quando vê que Deus está a te abençoar, quando vê que tu estás a prosperar. E a mesma coisa também, vamos autoexaminar-nos para ver quando Deus abençoa outra pessoa, como é que a nossa alma fica, como é que o nosso semblante fica, como é que nós nos sentimos quando Deus abençoa outra pessoa, principalmente quando é especificamente em algo que queremos ser abençoados. Como é que nós nos sentimos, qual é o nosso comportamento? Vamos analisar para ver. Nós temos que ser luz. A partir do momento que somos uma pessoa, quando vemos que a outra pessoa é abençoada e nós não, temos que pedir a Deus para tirar esse sentimento dentro de nós. Porque a inveja apodrece. Às vezes muitas bênçãos não vêm na nossa vida por causa da inveja. Se sentimos que... Porque a inveja vai atacar a todo mundo. Ninguém vai ficar aqui livre da inveja. Ai não, eu não sou invejosa. Todo mundo aqui. Porque nós, a partir do momento que teve o pecado, lá no princípio, já estamos no mundo pecaminoso. A nossa natureza é pecaminosa, por isso que o nosso coração quer fazer só as coisas do mundo, quer fazer só as coisas que sabe que não é lícito, mas ele quer ser guiado por essas coisas. Ele quer nos guiar para essas coisas mais. Porque é bom, dá prazer. Mas depois ficamos todos arrebentados aí. Quando sentimos que uma pessoa foi abençoada, mas nós não nos alegramos pela sua bênção, vamos pedir a Deus para limpar o nosso coração. Vamos pedir a Deus para nos dar um coração puro, para alegrar pela bênção do outro. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Quando tu começares a alegrar pela bênção do outro, as tuas portas vão abrir. Talvez é isso que está acontecendo na tua vida, assim como também muitas vezes está acontecendo na minha, de que as portas não abrem, porque nós estamos a invejar do outro, estamos a colocar o olho na bênção do outro. Ou simplesmente é uma bênção que pedimos a Deus, Deus não nos deu, e a outra pessoa já tem a sua bênção. Mas cá para nós, tem dois tipos de bênção. Nós não sabemos a luta que essa pessoa fez, o deserto que essa pessoa passou, para poder ter essa bênção. Talvez nós estamos a invejar a bênção do outro, mas seguramente não teríamos força de passar pelo processo que ela passou, para ter essa bênção. Porque muitas vezes invejamos a bênção do outro, mas não queremos passar pelo processo que a pessoa passou para ter essa bênção. Porque é fácil dizer assim, não, é que... Porque normalmente a inveja nós não falamos. E às vezes quando falamos, o que sai da nossa boca, não precisa nem dizer eu tenho inveja não, o que sai da nossa boca, a pessoa já nota de imediato que temos inveja. Então, e muitas pessoas querem ter a bênção que os outros têm, mas não querem passar pelo processo que o outro passou. Ai não, olha ela, eu sou o marido, que felizes são. Oxalá eu tivesse um marido assim. Tu sabes que essa mulher passou, ou que esse homem passou para ter um casamento abençoado? Sabes as lutas que eles passaram? Então, invejar uma coisa sem saber as lutas que as pessoas passaram não vale a pena. Porque se queremos que Deus nos abençoe igual, vamos na frente de Deus e pedimos a Deus para nos abençoar, em vez de invejar. Oramos para essa pessoa, para dizer, meu Deus, eu não aceito esse sentimento de inveja dentro de mim. Limpa o meu coração.
Não quero sentimento de inveja entre mim. Mas também eu peço para o Senhor, abençoa essas pessoas que eu acabo de sentir inveja. E nós já abençoamos. Porque a inveja apodrece os ossos. Se essa pessoa não está blindada debaixo dos escudos do Altíssimo, vamos fazer com que essa pessoa perca toda essa bênção que tem agora mesmo. Vamos amaldiçoar essa pessoa com nossa inveja, com nossos maus olhos, com esse mau sentimento que está dentro de nós. Então não vamos aceitar a inveja entre nós, porque a inveja faz com que as bênçãos não cheguem à nossa mão. Por isso vamos estar sempre invejando os outros e nunca ter a nossa própria bênção. Por quê? Porque a partir do momento que começamos a invejar os outros, já estamos a colocar uma lição sobre nós. Se temos esse sentimento entre nós, porque vai vir. Ninguém escapa da inveja. Nem inveja bom, nem inveja mal. Não aceite. Igual as pessoas falam, ai, tenho inveja santa de ti. Ai, os elogios, cuidado com os elogios, cuidado. Aceita os elogios, ok, amém, glória a Deus. Mas dentro de ti fala assim, sangue de Jesus tem poder. Esses elogios, ai, oxalá eu pudesse ter esse como tu, né? Dentro de ti, fala, sangue de Jesus tem poder. O teu filho, que bonito, o teu filho, abençoar, tua família, abençoar. Obrigada. Não é ser falsa, mas entender que sangue de Jesus tem poder, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Não sabemos a intenção de ninguém, só vemos caras. A pessoa que tu mais confias quando está elogiando muito a tua vida, sangue de Jesus tem poder dentro de ti. E desfaz, de imediato se desfaz todo o mal, em nome de Jesus. Em vez de ficar, ai, a pessoa me disse algo tão bom, eu fiquei tão feliz, porque ela disse muitas coisas de mim, ela me elogiou tanto. Continua a aceitar os elogios, ficar aí lá em cima. Sangue de Jesus tem poder. Nós não conhecemos corações. E a Bíblia mesmo diz, cuidado com a boca que elogia muito. Cuidado, porque essa mesma boca pode te colocar lá embaixo. Cuidado. Não é vai ficar desconfiado e todo mundo não aceitar elogio, não é isso? Mas cuidado. Para ter a proteção, sempre diz, sangue de Jesus tem poder. Sempre agradecida, mas sangue de Jesus tem poder. Tá bom? E depois tem a outra parte, onde nós invejamos pessoas, invejamos o que eles têm, mas o que essa pessoa fez lá atrás para conseguir essa bênção foram coisas ilícitas, foram coisas bizarras, foram coisas feitas à base de... E eu nem sei como explicar para não dizer uma palavra aqui que não devo. Entende? Cheio de coisas ruins. Talvez você veja essa pessoa aí com um bom carro, com um bom tal, mas o que ele está a fazer não é bom. E nós estamos a invejar. Um dinheiro que foi conseguido de uma forma desonesta. Estamos a invejar. Ou simplesmente dizer, tem isso, tem outro. Talvez esse casal que está a invejar dentro da sua casa. Por fora se vê feliz, mas dentro da sua casa vive um inferno. Porque nós podemos aparentar o que queremos na rua, mas dentro de casa, que é a convivência verdade, como é a coisa. E estamos a invejar algo que é mau, estamos a invejar também. Então vamos ter cuidado com a inveja. Se nós estamos a sentir esse sentimento, então nós pedimos para Deus para nos limpar, para que as bênçãos venham à nossa vida. Vamos focar em nós, não é nas pessoas. O fato de sentirmos inveja não quer dizer que que agora eu sou uma pessoa. Não, pede a Deus para limpar. Não somos perfeitos, pede a Deus para limpar. Deus limpa. E tu vais começar a sentir feliz pela bênção dos outros e vais entender que Deus tem bênçãos para todos. O que é bênção para o outro, para ti, talvez não é bênção. E o que é mal para o outro, para ti, é bênção. Quando nós focamos em nós, entendemos que Deus tem bênçãos para todos. Uma vez eu vi um pequeno reportagem, não? Então o professor deu um balão e uma agulha para todos os alunos. E ele falou assim, quem terminar com o balão na mão sem estar furado, ou seja, quem terminar esse processo sem ter o balão estourado, ganha. Então o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a atacar. Atacar um ao outro com agulha, a furar o balão de um ao outro. Só um estava lá no fundo. Ele nem se mexeu. Ele ficou parado, com o seu balão e a agulha na mão. Ele nem se mexeu. Mas todo o resto, quando o professor disse isso, começaram a furar o balão um ao outro. Furar. Aí, todo mundo
gritando dentro da sala, começaram a furar o balão de um ao outro. E o professor disse assim, mas por que vocês começaram a furar o balão de um dos outros? Eu disse, não, professor, é que o senhor disse quem e vencer com o seu balão, que vence aquele que o seu balão não ficar estourado. E o professor disse, e sim, eu disse isso, o vencedor é aquele que o seu balão não ficar estourado. Mas em nenhum momento eu mandei para vocês furarem, eu dei a agulha na mão, mas em nenhum momento eu disse para vocês estourarem o balão do próximo. Eu disse quem aguentar com o balão na mão até o fim, sem estourar. Mas em nenhum momento eu mandei vocês estourarem o balão do outro. A agulha que eu dei na mão de vocês já era para provar a vossa intenção, o que estava dentro do vosso coração. Porque às vezes temos a oportunidade de destruir a bênção do outro. Mas é nossa opção saber se vamos destruir a bênção do outro ou se nós vamos colocar foco em Jesus e esperar a nossa bênção chegar. Mesmo que o outro recebeu antes, eu não sei o que ele fez para receber antes. Teve muita luta talvez, ou talvez fez alguma coisa aí que não devia ter feito e conseguiu sua bênção. Eu não sei. Mas o que me importa é a minha comunhão com Deus. Porque eu sei que Ele vai me abençoar no momento exato. Porque toda bênção que vem antes de tempo, porque temos pressa, é bênção prematura. E nós sabemos que toda criança que nasce prematura, toda criança que nasce antes de tempo, tem possibilidade de ter complicações e problemas até a morte. Vamos, experimenta um bebê não, é que eu quero a bênção. Então vai lá ter um bebê de 2 meses dentro da barriga, ou 4 meses, ou menos, de menos tempo antes de chegar a hora. Esse bebê não vai morrer. Talvez nem morra esse bebê, mas vai ter complicações. Complicações sérias. Porque esse bebê nasceu antes de tempo. Então, mesmo que sabemos que Deus vai nos abençoar, temos que ter paciência e esperar a bênção de Deus chegar. Não tem que ser assim. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma preparação, porque se conseguimos a bênção antes de tempo, essa bênção é prematura. E se vem de uma forma prematura, essa bênção vai ter complicações. E depois nos queixamos, então não era bênção. Sim, era bênção, mas tínhamos tanta pressa, porque Deus não trabalha em coração ansioso. Quando o nosso coração está ansioso, Deus não trabalha. Por isso que às vezes ele espera até o nosso coração acalmar, às vezes pensamos em desistir, depois ele vem e ele faz. Porque o nosso coração está ansioso. Quando o nosso coração está ansioso, temos que pedir a Deus para acalmar o nosso coração. Ele vem e acalma. Ok? Então, aqui, o professor disse, eu dei a agulha, mas não disse ninguém para estourar o balão de ninguém. Então, disse assim, agora o único que vai receber o dinheiro é o rapaz que está lá no fundo, porque ele nem se mexeu e não estourou o balão de ninguém. Porque a única coisa que fez foi aguentar o seu balão e esperar até o professor dizer assim, ok, agora já está. Já está feito o processo, a prova, já agora cada um vai receber o seu dinheiro. E o professor até mostrou o dinheiro e falava assim, tinha dinheiro para todo mundo aqui. Todo mundo ia ganhar esse dinheiro. Por exemplo, todo mundo ia ganhar 10 euros aqui. Todo mundo ia ganhar 10 euros. Mas por que só ele vai ganhar 10 euros? Porque ele não se focou em destruir o outro, não se focou em cobiçar o outro, não se focou em invejar o outro, ele ficou com foco em guardar guardar a promessa na mão. A promessa que era o balão, não? O balão na mão, ele guardou. Depois, a promessa foi cumprida. Ele não tinha visto dinheiro ainda. Igual que nós fazemos oração, guardamos a fé. Guardamos essa fé que Deus nos vai honrar. Ficamos aí parados. Não vemos ainda o dinheiro. Então, ele não viu ainda o dinheiro. Nós não vemos ainda a bênção. Mas ficamos firmes nesse momento, esperar até Deus abençoar. Assim como o rapaz ficou com o balão, esperando até o professor dar o dinheiro, nós também vamos ficar até e Deus abençoar. Não temos por que usar agulha para furar o outro. Só porque nós não temos o que o outro tem. Porque temos essa possibilidade. O rapaz podia ter furado o balão do outro, mas não furou porque ele sabia que se o professor vai dar o dinheiro, ele sabia que estando quieto, ele ia ter o seu balão salvo. O seu balão não ia ser estourado. É a mesma coisa que temos que fazer na nossa vida. Já fizemos a oração, colocamos a fé, temos essa promessa de Deus, que Deus prometeu que Ele vai fazer isso na nossa vida. Porque se Deus prometeu, é através da sua palavra o que Ele promete. Então, ok, meu Deus, eu estou obedecendo. O Senhor disse que vai fazer na minha vida. Então, eu vou ficar aqui com a minha fé esperando.
Eu tenho possibilidade de fazer asneiras, eu tenho possibilidade de adiantar o processo de ter a bênção antes, mas não, eu vou esperar no Senhor. Eu tenho possibilidade de fazer as minhas vontades, o que o meu coração quer, mas eu vou esperar no Senhor. Eu tenho possibilidade de invejar o outro, de cobiçar o outro, mas eu vou esperar no Senhor. É isso que esse rapaz fez e ele conseguiu. E os outros ficaram sem nada, porque se preocuparam mais com acabar a vida um do outro, não estourar o balão um do outro, do que propriamente ficar quieto. Mas o ser humano, o que acontece? Nosso coração pensa logo, para eu salvar o meu balão eu tenho que furar o outro, porque se eu furo o outro ele já não tem vantagem de furar o meu. É isso que o nosso coração muitas vezes faz. Não, eu tenho que avançar porque é competência, competência. Porque se vem o outro, vai levar vantagem, então é competência, competência. Não, eu vou colocar o meu foco em Jesus. Eu vou colocar o meu foco no que eu estou a fazer. Se o outro conseguiu a bênção, amém, glória a Deus. Mas eu vou colocar o meu foco no que eu estou a fazer neste momento. Porque Deus prometeu, eu estou obedecendo, então Deus vai me abençoar. Mas se eu colocar o foco no outro, a minha bênção vai ser prematura. E tudo que é prematuro vem com problemas, vem com complicações e muitas vezes morre cedo. E se conseguirmos, vai ser através de dor. E Deus, quando abençoa, não vem com dores. Não nos tira a paz. Não, pelo contrário, Deus, quando abençoa, essa bênção vem com paz. Porque nosso Deus não é Deus de confusão. Então, quando começamos a focar em nós e não nos outros, começamos a entender que Deus tem bênçãos para todos. Deus tem bênçãos para todos. Todo mundo aqui vai ter a bênção de Deus, mas obedecendo e colocando foco em Jesus. O outro, às vezes quando estamos quase a receber a bênção, vai aparecer o outro que vai receber a mesma bênção que estamos a esperar. E agora? E agora como é que vai ser o nosso comportamento? Vamos ficar com inveja? Pode até ser. Mas meu Pai, eu não quero sentimento dentro de mim. Limpa o meu coração, eu não quero sentimento dentro de mim. E Deus vai e limpa. Deus limpa. Se abrimos a boca e falamos, Deus vem e limpa. Em nome de Jesus. Eu não quero esse sentimento ruim dentro de mim. Deus vem e limpa. Meu Deus me faz colocar o foco na minha bênção. Deus vai te colocar o foco na tua bênção. Não na bênção do outro. E quando chegar a tua bênção, tu vai dizer, valeu a pena. Mas quando colocamos o foco na bênção do outro, por isso muitas vezes não temos essa bênção, ficamos sempre a invejar o outro a invejar. Por quê? Porque estamos mais preocupados em invejar o outro do que focar em esperar que Deus nos abençoe. Porque todo mundo, assim como o professor tem dinheiro para todo mundo, Deus também tem bênçãos para todo mundo. Mas cada um é abençoado na sua hora, no seu momento. Entende? Então não tem por que ficar, não, puxa. Porque afinal, uma vez que nós morremos, não vamos levar nada. De que adiantou? De que adiantou ter uma bênção precoce, uma doença prematura, uma bênção prematura e depois estar amargado? Sabe esse momento quando temos a comida no fogo? É tanta fome, que comemos a comida quente, sem mesmo às vezes soprar. Estamos aí, assim, mas mesmo assim está quente, não esperamos. O que acontece? Queimamos a língua. E o que acontece quando nós queimamos a língua? Depois não conseguimos nem saborear a comida, porque a língua já está queimada. A pressa que tínhamos de comer rápido, porque queríamos já. Por ter essa pressa, queimamos a língua. E uma vez a língua queimada, já quando viemos comer para saborear, que a comida já está fria, não conseguimos nem saborear porque a língua já está queimada. Então não dá nem para saborear. Estamos com dor. Estamos a comer, mas estamos com dores, porque a língua já está queimada. A mesma coisa acontece com a bênção que vem antes de tempo. Porque queremos na nossa hora, no nosso tempo. Não queremos passar pelo processo. Não queremos passar por essa dor, por essa complicação. Não, queremos já. Mas toda a bênção que vem sem ter um processo, sem ter estrutura, cai. Porque se tivéssemos esperado a comida esfriar um pouco para comer, não tivéssemos queimado a língua. E aí podíamos saborear bem a comida. Tá bom. Esse sabor. Não. Mas não. Tínhamos pressa para receber a bênção. Tem que ser na nossa hora. Então tá. Comemos. A língua queimou. E aí já não tem nem vontade de comer comida porque já o paladar já não serve. Tá tudo queimado. É a mesma coisa. Não vamos ter pressa. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se estamos a obedecer, Deus vai cumprir. Ele vai cumprir.
Tarde ou cedo, porque para nós sempre é tarde, mas para Deus não é tarde. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Deus é tão bom que Ele, para nos dar as bênçãos, tem que nos dar a estrutura, porque sabe que senão vai escapar da nossa mão. Meu Deus, me dá um marido de Deus, um marido que obedece a Deus. Me dá esse marido bom. Aí queremos que Deus restaure a nossa casa, restaure nossos maridos, mas não queremos ser restaurados. Não queremos obedecer, não queremos fazer as coisas a maneira de Deus, queremos fazer da nossa maneira. Então Deus vai, imagina, Deus vai restaurar esse homem, põe esse homem na linha, esse homem vai ser um homem de Deus, vai ser um homem que respeita a sua mulher, que um homem presente dentro da sua casa, um homem excelente. Mas a mulher continua com as manias dela, continua com o seu egoísmo, continua com... Acham correto que Deus vai fazer isso? Deus vai dar um homem que nós sempre sonhamos ter, mas nós não mudamos? Deus não vai dar, porque sabe que esse homem, sendo assim, esse homem vai terminar cansando de nós e esse homem vai embora. Vai embora. Porque se esse homem é de Deus, ele não vai aguentar estar com as trevas. Não vai aguentar uma mulher ou um marido ou um filho ou uma mãe assim nas trevas. Não, vai embora. Porque Deus não fica no meio das trevas. Deus é luz. Então, por isso eu digo, se estamos a pedir a Deus essa bênção, meu Deus, restaura meus filhos, restaura meu marido, restaura minha mulher, me dá um bom trabalho, me faz prosperar. Isso outro, temos que entender que Deus primeiro tem que dar estrutura, porque senão estragamos tudo, tiramos tudo pela janela. É por isso. Por isso que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Nós temos pressa, sim, mas vamos pedir a Deus para acalmar o nosso coração, porque se nosso coração está ansioso e aflito, ele não consegue trabalhar. Não é que ele não pode, porque ele é todo poderoso, mas ele não consegue trabalhar. Porque ele sabe que uma vez que o nosso coração está cheio de ansiedade, vamos fazer só asneiras. E a bênção vai tornar em maldição. Mas quando colocamos o foco em Jesus, a bênção vem no momento certo. Sabemos que pode demorar, mas vai chegar. Ok? Então aqui, é fácil reconhecer uma pessoa invejosa. O semblante cai quando ela recebe a notícia que a outra está sendo abençoada. O semblante dela cai. Nós vemos diretamente na cara da pessoa que o seu semblante cai. Porque ela pode dizer muitas coisas com a boca, mas a tristeza nos olhos dela diz muita coisa. Então vamos fazer cuidado. Sempre quando tens uma bênção, não fale. Deus me abençoou, glória a Deus. Tem vontade de desabafar com outras pessoas que Deus te abençoou? Peça a Deus sabedoria para saber com quem desabafar. E Deus vai tirar. Deus vai tirar a sabedoria para saber com quem desabafar as tuas bênçãos. Porque tem bênçãos que nos dá vontade de desabafar com todo mundo, mas Deus vai tirar a sabedoria para desabafar a tua bênção. E não ir a falar com qualquer pessoa. Porque tu não sabes o que é que está dentro da pessoa. Por isso que muitas vezes nosso caminho não abre. Porque ou Deus nos abençoa, vamos aí falamos com a pessoa e tudo cai, porque a pessoa não está resolvida por dentro. Por isso eu digo, sempre vamos nos colocar debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo dos braços de Deus, para que todo o mal, quando venha, inveja, mal olhado, isso, o outro, não pegue. Mas sabe, como é que eu faço isso para estar debaixo do esconderijo do Altíssimo? Obedecendo a Deus. Só obedecendo a Deus. Se estamos a obedecer a Deus, não tem como. Entende? É só obedecer. Custa, eu sei, mas é só obedecer. Obedecer a Deus não é fácil, mas a vitória é certa. O bom é que sabemos que a vitória é certa. A vitória é certa. Mas quando vamos pelo caminho do mal, a derrota é certa também, a derrota é certa. A única coisa é que o caminho do mal começa bom, começa rápido, começa cheio de alegria, mas termina pior, no abismo. E o caminho do bem começa cheio de sacrifício, cheio de luta, mas nos dá experiência, nos dá estrutura, choramos, nos preocupamos, temos às vezes ansiedade, mas lá na frente, quando recebemos a bênção, é igual como uma mãe quando vai ter um bebê. Dores do parto, olha, mas quando ela tem o bebê na mão, ela esquece toda essa dor. É a mesma coisa com a nossa bênção. Passamos por dores, por lutas, mas lá, quando a nossa bênção nascer,
nós temos essa alegria de ver a cara da nossa bênção. É como ver a carinha do bebê. Olha, eu sofri no parto, doeu, mas olha a carinha do meu bebê. É a mesma coisa. Dói, eu sei, mas lá na frente somos mais que vencedores. Então, diz assim que decaiu o semblante de Caim. E o Senhor disse a Caim, por que te erraste? E por que decaiu o teu semblante? Deus já aqui está a perguntar por que ele ficou irritado e por que ficou decaído o seu semblante. Deus disse assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus disse, se tu tivesse feito o que é bom, o que é certo, tu achas que a tua oferta não seria aceita? Então, se nós fazemos o que é bom, o que agrada a Deus, obedecemos a Deus, é claro que a nossa oferta vai ser aceita, é claro que Deus vai honrar lá na frente. Então, Deus diz assim, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, também Deus disse, se não fizeres o que é correto, o que é bom, o pecado já está na porta. Se não fazemos se não cumprimos a obediência com Deus e não fazer o que é correto, o pecado já está na porta. É dois caminhos, ou através do pecado ou através da obediência para Deus. Então Deus diz assim, se não fizeres isso, já sabes que o pecado já está na porta, sabes que o mal já está à porta. Então diz assim, e sobre ti será seu desejo. Então, agora uma vez seguindo o mal, elegendo e escolhendo o mal, o mal já começa a colocar no nosso coração. Faça isso, faça outro. Desejos que não são bons. Então já cabe a nós, porque Deus diz assim, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, em cima Deus diz assim, e quando vem esse mau desejo, por ter feito o mal, por ter seguido o caminho do mal, quando vem esse mau desejo, já cabe a ti saber se queres dominar ou não. Cabe a nós saber se queremos, uma vez chegando esse mau sentimento entre nós da inveja, saber se ficamos com dentro do nosso coração sentindo inveja e não ver a nossa vida avançar. Ou às vezes a nossa vida avança, parece que avança, mas fica tudo travado porque estamos amargados com as bênçãos. Não somos felizes, temos casa, temos filhos, temos família, temos um bom marido, uma boa esposa, mas sempre queremos mais porque não estamos contentes com nada. E a inveja acontece. Não vai machucar só a pessoa que não está abaixo do esconderijo de Altíssimo, não. Também nos vai machucar a nós mesmos. Então, Deus disse assim, e agora é a nossa eleição de saber se deixamos que o mal nos domina ou não. Mas o que acontece aqui com Caim? Deus lhe aconselhou. Deus lhe deu a opção. Quando erramos, que Deus fala assim, faça isso. Não fazemos, mas Deus nos dá a opção sempre. É tão misericordioso, tão amoroso, que Ele sempre nos perdoa e em cima nos corrige e nos mostra o caminho melhor a seguir. Mas aqui, depois de Deus falar para ele o caminho melhor a seguir, o que Caim fez? E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim podia ter escolhido um bom caminho? Podia. Mas ele deixou o seu coração ficar tão dominado pela inveja, por ver que o irmão teve a resposta de Deus, mas ele não. E a inveja de Caim, nós podemos imaginar que até já vinha antes, porque sabemos que o filho pequenininho, sempre os pais costumam dar mais atenção, porque sempre é o mais débil, o mais sensível. Então, o primeiro filho começa a ficar com ciúmes quando vem o outro filho, e temos que fazer atenção com isso, com as crianças. Às vezes começamos a dar mais atenção a um do que o outro, sem sentir. Às vezes teu filho, o trauma infantil que está a ter, essa rebeldia que está a ter, porque está a ver que está a dar mais atenção a um do que o outro. Eles ficam se comparando. Não, a minha mãe quer mais a ele, o meu pai quer mais a ele, mais o outro. Porque na cabeça da criança, a criança não entende isso. Não entende. E nós às vezes inconscientemente fazemos isso. Mas temos que fazer atenção com as nossas crianças e tentar pedir a Deus sabedoria para dar carinho e amor a todos por igual. Sim, tem filhos que temos que dedicar mais atenção, e proteção, porque são mais pequenos, mais débeis, mas também não podemos tirar essa essência de continuar a dar amor, atenção àquele que é maior. O fato de ser maior não quer dizer que não precisa de nós. O fato de estar grande não quer dizer que o teu neto, o teu sobrinho, o teu filho, a tua filha não precisa da tua atenção. Não. Pelo contrário.
Vamos fazer com que ele se sinta importante na nossa vida, porque às vezes vem o próximo filho e nós damos mais atenção a esse filho só porque é mais pequenininho, uma coisa e outra, e o primeiro deixamos de lado. Então aí começa a ter a inveja entre irmãos, começa a ter ciúmes, e depois começa já, uma vez que vão crescendo, começam a ser irmãos desunidos, e esse sentimento de inveja já vem desde o primeiro, já vimos que já começa desde Gênesis, ciúmes entre irmãos. E depois, muitas vezes é morte, é brigas, por isso tem muitos irmãos que não são unidos. Porque isso vem, nós não sentimos, mas isso vem desde a infância. Quando damos mais atenção a um filho do que o outro, quando mostramos preferência mais a um filho do que o outro. É claro que isso vai acontecer, porque sempre tem esse filho que queremos proteger mais. Claro. Mas vamos tentar pedir a Deus sabedoria para não fazer distinção entre um e o outro, tá bom? Mas sim que possamos dar atenção e carinho a todos por igual. Que eles não sintam essa diferença a ponto de vir fazer o que Caim fez, matar o irmão, sentir inveja, ódio, porque o outro irmão está sendo mais atendido. Porque aqui ele sentiu ódio de Abel, porque ele viu que o pai, que Deus, deu mais atenção a Abel. Mas é porque Abel é obediente, era um bom menino. Porque Abel dava tudo dele, mas Caim não. Caim era tão frustrado que Caim, tudo que ele fazia era, e tinha que ser o contrário, porque ele fazia tudo o contrário porque tinha ódio, tinha ciúmes do irmão. É por causa dos ciúmes, da inveja, não por outra coisa. Então vamos fazer atenção com nossos filhos. Vamos fazer atenção. Mesmo que o teu filho agora, o teu neto, seja grande, mas tenderá por igual. E não faça comparação entre eles. Ah, não, tu és assim, o teu irmão sempre faz melhor que tu, o teu irmão sempre faz isso, tu não fazes o outro, não vamos fazer isso. Não. É que o teu irmão é obediente, tu não és obediente, tu és terrível. Porque não és como o teu irmão. Não vamos comparar as crianças uns com os outros. Nem sendo adolescente, não vamos fazer isso. Isso cria ódio entre irmãos. Comparar um com o outro. Não, porque não és como o teu irmão. Porque não faz assim como o teu irmão. Não. Pelo contrário. Vamos pedir a Deus sabedoria para poder falar com eles. Deixemos de comparar irmãos com irmãos. Deixemos de comparar... E esse neto, eu gosto mais desse neto do que o outro, eu gosto mais desse sobrinho do que o outro, eu gosto mais desse filho do que o outro, porque é mais obediente. Aquele que tu disse que é rebelde, nunca has parado para pensar porque é rebelde. Nunca has parado para pensar porque ele se comporta assim. Talvez ele se sinta rejeitado, e uma forma de chamar a atenção é assim. A forma que ele tem para chamar a atenção é assim. Ele não vai dizer, não, é que eu sou rejeitado, ele não vai dizer nunca isso. Mas ele vai ter um comportamento de rebeldia só para mostrar é só a forma de expressar que ele é rejeitado. Ou se não, talvez uma criança depressiva. Deste beijinho num, vai dar no outro. Compraste um presentinho para um, vai dar no outro. Ah, não, Sana, não posso estar a comprar presente para um, presente para outro. Então guarda. Quando temos possibilidade de comprar um presentinho para o outro, já damos todo mundo junto. Uma coisa é aniversário. Também vamos fazer atenção no aniversário. De dar uma coisa tal e o outro dar uma coisa pequenininha assim porque tal. Porque quando é pequenininho, passa. Mas quando eles vão cobrar no consciência de poder comparar uma coisa com a outra, vamos fazer atenção. Para não ter depois filhos dentro de casa separados, rebeldes, revoltados um com o outro, tá bom? Vamos ter o nosso lar e de uma forma em que seja o Espírito Santo guiando e não nós mesmos. Porque são coisas que nós fazemos inconscientemente, mas são coisas que podem causar, assim como Caim tinha com Abel, esses ciúmes. Mas aqui Deus não fez para ter essa morte, não. Porque Deus aqui, ele foi justo. Abel deu o seu melhor. E Caim foi pegar tudo que é podre para entregar a Deus. Tudo que ele não queria para ele veio entregar a Deus. Por quê? Então vamos fazer atenção e entender que a inveja por esses ossos, assim como Deus diz aqui na sua palavra. Vamos fazer atenção. Vamos colocar o foco na nossa bênção em vez na bênção dos outros. Ok? Que Deus vos abençoe. Vamos fazer uma nossa pequena oração. Agradecendo ao Espírito Santo por mais um ensinamento. Ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por mais um ensinamento. Te pedimos, Pai, que se há um sentimento de inveja dentro do nosso coração, ou simplesmente se talvez no futuro venha a suceder isso, que o Senhor venha nos lembrar desse ensinamento para limpar o nosso coração. Meu Deus, nós queremos a nossa bênção, não queremos as bênçãos dos outros. Pai,
Tira toda a maldade dentro do nosso coração, todos os maus olhos que possamos ter, Pai. Toda a cobiça que possamos ter, tira dentro de nós, Pai. Que a partir de hoje possamos ver os outros com bons olhos. E mesmo nosso coração não querendo, Pai, ensina-nos a ficar alegre quando vemos o outro ser abençoado antes de que nós mesmos. Pai, não aceitamos esse sentimento de inveja dentro de nós. Não aceitamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que queremos entregar todo esse mau sentimento dentro de nós. E queremos que o Senhor faça uma renovação no nosso coração, trazendo bênçãos, mas bênçãos que chegam no seu momento. Na hora que o Senhor tem previsto, não na nossa hora, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também que perdoe aqueles que nos têm invejado, que têm colocado mau olho, praga na nossa vida, Pai. Perdoe. Tenha misericórdia. E nós também perdoamos nesse momento, para que o Senhor venha fazer uma renovação na nossa vida. E também pedimos, Pai, abençoa essa pessoa que nos inveja. Abençoa essa pessoa que tanto nos odeia, Pai. Abençoa. E mostra para ela também o coração de Cristo, para que ela possa entender que todos podemos ser abençoados por Ti. Que o Senhor tem bênção para todos, mas para isso temos que ser obedientes e colocar o foco em Jesus e não nas pessoas. Pai, se aqui existe alguma pessoa que está triste, que está esperando tanto tempo uma bênção do Senhor e até está pensando em desistir, até está a dizer que o Senhor não vai fazer na vida dela, Pai, nesse momento, tira todo o pensamento negativo da sua mente e traz uma renovação para que ela possa ver a Tua misericórdia na sua vida, para que ela possa ver as grandezas que Tu podes fazer com a vida dela e com os seus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, meninas, e é isso, ok? Vamos nos alegrar pela bênção dos outros, mesmo nosso coração não querendo, e ficar focada, esperando, assim como o rapaz fez com o balão, esperando com a fé, pegar aí na fé, esperando que Deus venha nos abençoar. E Ele vai nos abençoar, ok? Colocamos foco em nós, colocamos fogo dentro da nossa casa e fazemos atenção com as crianças, ok? Beijinho, Deus abençoe.